Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Olhei para ali que eu trouxe um esboço, caso eu tivesse a oportunidade. Mas eu vou deixar ele ali no lugar dele. Glória ao nome de Jesus. O irmão Wellington fez a leitura oficial da noite, no primeiro livro do Evangelho de Lucas. O irmão Daniel, leu no capítulo 10 de Lucas, e eu quero ficar na metade do caminho. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo número 5, em nome de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo número 5, a partir do versículo 1. Nos diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentou-se e ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E, respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiu-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado, do outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Amém? Que o Senhor Jesus aplique essa palavra em nossos corações nessa noite. Louvamos a Deus por tudo quanto nós já ouvimos nessa noite, pela palavra, pelos louvores. Sem dúvida o Senhor já falou conosco nesta noite. E continuará falando, porque Deus ele é assim. Ele fala no princípio, no meio e no fim. E eu estava meditando nesse texto e observando a simplicidade do início do ministério de Jesus. A Bíblia nos diz que no início do seu ministério em Nazaré, o próprio livro de Lucas nos narra que Jesus, numa certa manhã de sábado, ele, como era de costume, ele decide ir até uma sinagoga. E estando naquele lugar, o texto sagrado vai dizer que Jesus ele se põe em pé para ler. E quando lê, ele lê a passagem do profeta Isaías, falando tudo aquilo a respeito dele. E o interessante é que no fim ele diz a seguinte frase: Hoje se cumpriu o que foi lido nesta manhã. E o interessante é que aqueles homens, movidos de raiva, tentaram contra a vida de Jesus. Mas o texto sagrado diz que Jesus, ele saindo do meio daquela multidão, ele se dirige para as margens de Genezaré. E o texto que eu li diz que uma grande multidão ia ter com ele porque desejava ouvi-lo. E Jesus, como Deus, naquela manhã, ele chega, e o texto no versículo 2 que eu li, diz que, e viu Jesus estar 2 barcos junto à praia do lago. Jesus, diante daquela multidão de barcos que estava ali, que era de costume, descarregando naquela manhã a sua pesca da noite, ele observa alguns pescadores que, diferente dos demais, não estavam descarregando a sua mercadoria, o seu produto adquirido de um trabalho à noite. Mas eles estavam lá, simplesmente lavando as redes com seus barcos vazios. Mas Jesus está observando. E o que eu acho interessante é que Jesus, que tem o controle de tudo, naquela manhã, ou melhor dizer, naquela noite, houve uma intervenção divina para que os peixes não chegassem no barco de Pedro.
Naquela noite, o céu resolveu que Pedro, Tiago e João não iriam pescar. Porque o texto sagrado diz que eles eram homens experientes na pesca. E quem gosta de pescar, quem sabe pescar, é como o linguajar que diz, tem as manhas, tem o jeito. Mas com o céu é diferente. O céu deu ordem que o peixe não vinha. E a noite passou e aqueles homens trabalhando. Vamos fazer assim, o peixe não vem. Vamos fazer assim, cadê o peixe? Vamos para lá, vamos para cá. E o peixe não vem. Tem um Deus no céu no comando. Ele manda em cima e ele manda embaixo. E me deixa imaginar. Eu imagino Pedro, Tiago e João conversando durante a noite. Rapaz, será que é a lua? Será que é a maré? Será que é os ventos? Pedro não sabia. Mas era porque o céu já estava de olho nele. Porque o texto é quem diz que e viu Jesus. Aleluia. E amanhece o dia, irmãos. Depois de uma noite terrível. Uma noite de frustração e sem esperança. Amanheceu amanhã. Vamos encostar os barcos na praia. E a Bíblia diz que eles encostam o barco. E agora, Pedro, Tiago, vamos para casa. Vamos primeiro lavar a rede. Glória ao nome de Jesus. E a primeira lição, irmãos, que eu aprendo para a minha vida desse texto, é que na vida do crente, muitas das vezes, a noite má, ela vem. A noite que nos tira a esperança, ela chega. A noite que falta o mantimento, a provisão, ela chega. Mas o bom é que na vida do crente, quando a noite está ruim, a noite está tensa, Jesus já está no outro dia, na beira da praia, nos esperando. E o interessante é, Sérgio, é que ele está observando a nossa atitude. A noite desses homens foi terrível. Eles não pegaram nada. É o mantimento familiar. E agora? Eles vão abandonar tudo? Eita, Jesus poderoso. A Bíblia diz que aqueles homens estavam lavando as redes. Eles estavam dizendo, não é porque a noite foi ruim. Foi difícil. Nada nós pegamos que nós vamos desistir. Pelo contrário, vai anoitecer outra vez e nós vamos estar prontos para o trabalho. E a Bíblia é quem diz que Jesus agora, ele tinha um motivo para o céu não permitir que o peixe chegasse. Porque o texto sagrado vai nos dizer que uma grande multidão desejava ouvir Jesus. E Jesus naquela manhã, usando daquela técnica, ele precisava de um barco vazio. Ele precisava de um lugar onde ele pudesse discursar para aquela multidão. E ele achou 3 homens, com uma noite difícil e um barco vazio. Mas ele transformou naquela manhã com uma grande oportunidade de falar do amor de Deus para a grande multidão. E o interessante é que aqueles 3 homens também ficaram ouvindo Jesus. E eu não quero entrar nesse detalhe, mas o texto vai dizer que Jesus tinha recebido a notícia que o seu primo estava preso, João. E todo mundo conhece que o discurso de João era pesado. E o texto vai dizer no livro de Mateus, que nos narra essa história, que quando aquela multidão está reunida para ouvir o que Jesus ia falar, depois de saber que João estava preso, eu tenho certeza que alguns daqueles pensaram que Jesus ia mudar o discurso naquela manhã. É o início do ministério de Jesus. Ele já saiu fugido de Nazaré. João agora está preso. Mas o capítulo 4 de Mateus vai dizer que Jesus ele não mudou o discurso.
Porque Jesus é assim, ele não muda a conversa. A conversa de Jesus, ela é uma só. E naquela manhã, quando a multidão se reúne, Jesus vai falar qual é a mensagem dele. Ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Glória ao nome de Jesus. Jesus, tu não vai maneirar a conversa, não? Vou maneirar agora. Se arrependa. Se arrependa, porque é chegado o reino dos céus. E lá está Pedro, Tiago e João ouvindo a mensagem de Jesus naquela manhã. Nós precisamos se arrepender. Mas eles nem sabiam que o plano dos céus era maior. Eu preciso que vocês mudem a pesca. Eu preciso que vocês mudem o peixe. Jesus, e a gente vai pescar o que agora? Nós somos homens rudes, sem estudo. Tudo que nós fizemos na nossa vida até hoje foi pescar. Viver do trabalho braçal. Coisa boa, irmãos, é servir a Jesus. Ele escolhe os homens que jamais poderia ser escolhido. Eita, que olhar diferenciado Jesus tem. Ele precisava de alguns discípulos. Ele poderia ter ido buscar lá nos pés dos doutores da lei, em Gamaliel. Mas ele disse: não, nas margens de Genezaré tem uns homens rudes que estão dispostos a me servir e experimentar nas suas vidas algo diferente. É o que Deus tem para mim, para a tua vida, é experimentar algo diferente. Porque este homem que nós estamos falando nesta manhã, Pedro, a Bíblia diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, ele já estava servindo a Jesus. Mas o texto sagrado diz que um grande vento se levantou, Sérgio, e o mar balançava. E eles estavam com medo. E daqui a pouco eles começam a observar um vulto caminhando sobre o mar. E eles agora se desesperam. E Jesus diz: não tenha medo, não sou eu. Mas o que eu acho lindo na vida de Pedro, e uma característica que esse homem tem, nós precisamos ter. Ele era muito ousado. Ele, quando vê Jesus naquela cena, ele diz: Jesus, se és tu, deixa eu ir ter contigo por cima das águas. E Jesus diz: vem. E lá vai Pedro, descendo do barco. Não afundou. Não afundou. E lá vai Pedro caminhando por cima do mar. Mas, irmão Davi, o texto vai dizer que ele teve medo e começou a afundar. É verdade. É natural do homem, da natureza humana, ter medo. Olha a situação, uma grande escuridão, o vento soprando de um lado para o outro. E o pobre Pedro teve medo e afundou. O problema, irmãos, na minha e na tua vida não é ter medo. O problema na minha e na tua vida não é afundar. Mas nós temos uma solução. Qual é, irmão Davi? O texto também vai dizer que quando Pedro gritou: Jesus, socorre-me! Jesus já estava do lado, pegando na mão de Pedro. Jesus não precisou caminhar até Pedro. Eu não sei se você está nesta noite afundando com medo. Eu não sei se você está aqui esta noite vivendo uma noite de pavor e sem esperança. Mas Jesus, ele está do teu lado para estender a mão. E se a noite estiver passando, o dia está amanhecendo, Jesus está na praia te esperando. Bendito é o nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. E agora Pedro, diferente, ele ouve de Jesus:
vai-te para o mar alto e lança as redes. E Pedro vai dizer, olha Jesus, nós passamos a noite pescando e nada nós apanhamos. Mas eu tenho ouvido, Jesus, o que tu falou, tu é diferente. Quem pesca de rede, se for olhar direitinho, ir para o mar alto dá trabalho, pescar de rede. É mais fácil pescar na beira. Mas quem mandou foi Jesus. O céu durante a noite disse que o peixe não era para ir, não foi. Mas Jesus disse agora que era para ele ir por alto mar e lançar as redes. E Pedro disse, olha, eu vou, mas eu não tenho fé. Mas segundo a tua palavra. Muitas das vezes, irmãos, nos falta a fé. Nos falta a coragem. Nos falta o ânimo. Mas eu quero te convidar nesta noite. Vai pela palavra de Jesus. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Porque Ele tem controle de todas as coisas na minha e na tua vida. O livro de Jó, no capítulo 42, irmãos, eu vou ler para terminar. Aleluia! No versículo 2 diz assim, Jó, depois de toda aquela situação que aquele homem enfrenta, ele olha para aquela situação e o texto sagrado nos diz, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedido. Eita, Pedro, naquela manhã o pensamento de Deus para a tua vida era mudar a pescaria de peixe para a pescaria de homens. E os pensamentos dos céus, eles não podem ser impedidos. Saia daqui nesta noite com a certeza que Deus tem o controle da tua e da minha vida. Ele tem o controle. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele não perde o controle. Muitas das vezes nós ficamos em situações e dizemos, onde está Deus? Eu não ouço, eu não escuto, eu não sinto. Mas aí está a prova da nossa fé. Sermos fiéis a Ele. Sem ouvir, sem sentir. É fácil? É nada. Você começa a se perguntar, o que foi que aconteceu? Qual é o meu problema? Qual é o meu defeito? O que eu fiz de errado? Eu pequei em quê? O céu não fala, o céu não responde, eu não sinto. Mas o texto que eu lhe disse, Jesus viu, e Ele continua te vendo. Bendito é o nome de Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Ele está te vendo. Eu tenho certeza que pessoas aqui nesta noite já fizeram essas perguntas dentro de si. Eu também já fiz. Mas quando foi uma certa vez, eu estava num lugar, Deus tomou um instrumento, chegou para mim, uma das coisas que ele disse, eu estou te vendo. Ele está te vendo nesta noite. Ele ouve a tua conversa no caminho do trabalho. Ele ouve teu pensamento quando volta no ônibus. Deus, e esta situação? Deus, e este filho e esta filha? Deus, e este familiar, e meu pai, minha mãe? Ele está contemplando tudo. Nada foge do olhar daquele que tem os olhos como chama de fogo. E tem os pés como um latão reluzente saído da fornalha. Bendito é o nome de Jesus. Saia daqui nesta noite com essa certeza. Assim como Jesus viu aqueles homens naquela manhã, Ele também está te vendo em nome de Jesus. Amém.